Bom dia, Ceará, bom dia, Fortaleza. Segundou e Deus está operando nesse momento na sua vida. Você tem que crer nisso em nome de Jesus Cristo. Bom dia, meu nome é Isaías Lima, sou pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui no centro de Fortaleza. E eu e a minha casa, minha família, nossa equipe da Igreja da Graça, do missionário R.R. Soares, isso mesmo, do Show da Fé, nós estamos aqui de braços abertos para te receber e, claro, através da luz da palavra, levar, meu irmão, aquele que está cativo, liberdade, aquele que está doente, meu irmão, a cura através do poder do nome de Jesus Cristo e salvação, transformação de vida em nome de Jesus. Começamos o programa assim, animado, feliz, adorando, glorificando o nosso Deus em nome de Jesus. Mas antes, vamos falar com Deus, Ele que está no controle de tudo, Ele que sabe de tudo e Ele está aqui para te abençoar em nome de Jesus. Vamos falar com Deus. Pai, poder de Deus, unção de Deus. Eu oro nesse momento em prol dessa pessoa que está agora me assistindo. Esse, meu Deus, que talvez meu pai está passando uma dificuldade, uma luta na saúde. Essa, meu pai, que está com problemas gástricos. Esse homem, meu Deus, que meu pai reparou um sangramento. É uma dor terrível na parte íntima. Essa pessoa, meu Deus, não consegue comer mais nada, porque traz, meu Deus, uma ação alérgica no corpo. Eu oro agora, em nome de Jesus, poder de Deus toca. Unção de Deus toca na vida dessa pessoa agora, para libertar, transformar e tirar essa pessoa, meu Pai, desse sofrimento. Meu Deus, e alinha essas pessoas no centro da sua vontade. Eu declaro a bênção de Deus em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Seu dia vai ser uma maravilha, seu dia vai ser uma bênção, a sua casa é uma bênção. Você já abençoou os seus filhos, já abençoou a sua família. Diga, minha casa é uma bênção em nome de Jesus Cristo, tá bom? Mas você precisa buscar, você precisa estar na casa de Deus, buscar pela sua casa, pela sua família, buscar pelos seus. E na nossa igreja, na quarta-feira, nós, meu irmão, separamos esse dia para buscar em prol da nossa casa. Esse bem maior que o Senhor Deus nos concedeu. A palavra de Deus diz que um homem, quando viu a manifestação do poder de Deus na vida de Paulo e Silas, quando preso, você lembra que lá em Atos 16, Paulo e Silas foram presos, amarrados, foram açoitados, e a Bíblia diz que eles cantavam e oravam e clamavam a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente, é isso que a Bíblia fala, de repente, houve um grande terremoto. E a palavra de Deus diz que a prisão de todos caíram por terra. E aquele carcereiro desesperado, vendo isso, olhou para ele e disse, como é que eu faço para ter a vida eterna? Paulo diz para ele assim, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. É você primeiro e a sua casa vai ser abençoada. Coloca um louvor com alegria aí, meu irmão, em nome de Jesus. Isso, com alegria, com fé, com devoção, com comunhão com Deus. Pode ter certeza que a sua semana vai começar muito bem. Vamos tomar um café? Vamos tomar café em nome de Jesus Cristo. Isso, você vai tomar um cafezinho agora. Pastor, eu gosto com açúcar, sem açúcar. Não importa. Eu gosto, pastor, de tomar chá de vez do café. Eu tomo qualquer outra coisa, menos café. Não gosto de café. Mas você vai agora entrar em comunhão comigo aqui agora. Obrigado, meu irmão. Vamos tomar um café, aqui na caneca tá eu e a minha digníssima. Eu aqui e a minha esposa aqui, linda, mulher de Deus que está comigo, servindo a Deus em nome de Jesus. Deixa eu ver se esse café tá quente. Obrigado, Jesus. Vamos lá. Tá quente, tá maravilhoso. Deus abençoe o seu dia em nome de Jesus. Pastor, eu quero participar de uma das nossas reuniões aqui. Você quer participar? Então tome nota o telefone e também o endereço. O telefone é 986757493. 986757493. A Igreja da Graça, ela fica na Rua Princesa Isabel, 1103, no centro de Fortaleza. Não tem como errar. Eu quero que você, em nome de Jesus, se prepare para essa quarta-feira, a primeira quarta-feira de março. Nós temos um propósito muito forte. A minha família
no altar de Deus. Isso mesmo, a minha família no altar de Deus. Você vai colocar e vai trazer a fotografia do filho que está preso, da filha que está viciada em drogas, da família que foi destruída, do seu casamento. Pastor, quero oração. Nós vamos colocar no painel, em cima do altar, e você vai colocar a sua família em nome de Jesus no altar. E olha, você vai contar testemunhos em nome de Jesus. Mas antes, veja só como é fácil chegar aqui na nossa igreja. Como é fácil chegar à Igreja Internacional da Graça de Deus, Fortaleza, Ceará. Preste atenção nessas orientações. Chegar até aqui é mais fácil do que você imagina. A nossa igreja fica localizada na Rua Princesa Isabel, número 1103, bem no centro de Fortaleza. Estamos entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua Clarindo de Queiroz, em uma região central conhecida e de fácil acesso. Para quem vem a pé ou de carro, um ponto de referência muito importante. Estamos a apenas 300 metros do Mercado São Sebastião. Se você conhece o mercado, é simples. É só seguir em direção à Rua Princesa Isabel. Outro ponto bem conhecido é o 34º Distrito Policial, que também fica na Rua Princesa Isabel. A igreja está a cerca de 180 metros da delegacia, no mesmo sentido da via. Estamos ainda a apenas um quarteirão da Avenida do Imperador, uma das principais avenidas do centro de Fortaleza, o que facilita muito a chegada para quem vem de qualquer região da cidade. Para quem utiliza transporte público, existe uma parada na Avenida Duque de Caxias, no quarteirão entre a Avenida do Imperador e a Rua Princesa Isabel. Há também outra parada de ônibus ao lado da delegacia, na Rua Mentor de Alencar. E mais uma parada importante fica na Avenida do Imperador, todas com fácil acesso até a igreja. Se você estiver vindo pela primeira vez, não se preocupe. A região é central, bem movimentada e fácil de localizar. Igreja Internacional da Graça de Deus, Rua Princesa Isabel, número 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Estamos esperando por você. O que Deus fez aí? Domingo até o senhor falou, quem tem mais algum testemunho, deu vontade de eu contar, mas como ainda não estava sacramentada a bênção, Sim. eu deixei para contar hoje. Sim. Sobre o caso de um filho meu mais velho, ele trabalhava numa empresa e eu e a minha esposa, nós estávamos orando para Deus mostrar uma oportunidade melhor para ele, certo? E fez uma entrevista numa empresa e tudo, num grupo. Aí eu estava caminhando nessa semana, aí o gestor, aliás, semana passada, o gestor dessa empresa passou, e eu conhecia, né, ele me conhecia também há longas datas, e conversou comigo, aí eu falei o assunto para ele, disse, não, seu filho já está empregado, e vai começar segunda-feira agora. Olha, glória para a a Deus, glória hein? de Deus. Vamos aplaudir E o salário Jesus. dele vai mais do que dobrar. Oh, aleluia, glória a Deus. Quarta-feira é dia de consagrarmos as nossas famílias ao Senhor. São momentos de oração, reflexão e intercessão por todos os lares. Não importa como está a sua casa, Deus tem algo novo para a sua família. Teremos reuniões em 5 horários ao longo do dia: 7 horas, 9 horas, 12 horas, 15 horas e 19 horas. Um desses momentos certamente se encaixa na sua rotina. O pastor Isaías Lima estará ministrando a palavra e orando por todas as famílias presentes. O endereço é Princesa Isabel 1103. Venha buscar direção, paz e unidade para o seu lar. Quarta-feira da Sagrada Família. Sua presença vai fazer a diferença. Glória a Deus, eu quero dividir uma palavra com você que vai te abençoar muito, pode ter certeza disso. Abra sua Bíblia, você que tem a sua Bíblia, eles vão colocar também em tela cheia, lá em 1 João, no capítulo 5, e o versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Olha essa informação, daqui a pouco a gente vai ler o resto. Olha aqui para mim, olha aqui, volta aqui. A Bíblia está dizendo que todo aquele que é nascido de Deus, então todo mundo aí diz que eu sou filho de Deus, eu sou nascido de Deus. Não, não é bem assim. A Bíblia está dizendo que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando.
Não viver pecando é não ficar na prática. Ah, pastor, quer dizer, mas todos nós somos sujeitos a pecar. Todos nós somos sujeitos, pastor, a cometer um erro. Sim, só que a Bíblia está dizendo, aquele que vive pecando, uma pessoa que é nascida de Deus, mesmo que ela erre, ela tem a consciência, o peso do pecado, aquilo dali incomoda tanto ela e afasta tanto ela da presença de Deus, ele ou ela sente aquele peso, aquilo afastando ela da presença de Deus e ela se arrepende na hora, porque para a misericórdia de Deus te alcançar, você precisa se arrepender. Então, quem é nascido de Deus, ele pode até errar, mas ele não vive pecando, como diz aqui o versículo. Não vive na prática do pecado. Porque existem pessoas que ela peca, pede perdão, peca. Pede perdão, peca. É o mesmo pecado. Se você observar, o mesmo pecado. Quando a Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, olha o que a Bíblia fala, ó. Examina-se, pois, um homem a si mesmo, assim coma deste pão e beba deste cálice. No 28, o 29 mostra agora o risco, né? Porque o que come e bebe, olha a palavra, indignamente come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo, não sabendo a importância do corpo do Senhor. Então, olha só, é isso que a Bíblia está dizendo aqui. Você não tem um discernimento. Para você não tem diferença. O nascido de Deus, o que é mais importante para ele? A vida que ele tem com Deus. O nascido de Deus, a coisa mais importante que ele tem é a palavra, é a comunhão que ele tem com Deus. Mas uma pessoa que não é nascida de Deus, a sua vontade, os desejos vão falar sempre mais alto. Sempre vai falar mais alto. Ei, uma pessoa que não é nascida de Deus, ele sempre vai ser guiado pelos seus desejos. Ele vai cair no pecado, aquele mesmo pecado, 300 vezes, porque ele não entende o sacrifício que Deus fez para ele na cruz. Isso não pesa no coração dele, não é tão importante. Então a importância aqui é ser nascido de Deus, não só de boca, mas ser nascido de Deus. Nascido de Deus. Deus vai operar na sua vida. Mas vamos ler o resto do versículo lá em 1 João. Por favor, obrigado, meus irmãos, coloca aí. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, ou seja, não vive na prática do pecado. Mas olha o detalhe, mais o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo. Para aí, daqui a pouco a gente lê o resto. Conserva. Esses dias aí teve até no carnaval, né? Lembra aí? Teve uma ala lá, onde a família conservadora, a família estava dentro de uma lata, né? Conservada. Mas que bom, glória a Deus. Não me ofendeu em absolutamente nada. Se foi a intenção me ofender, não me ofendeu. Porque realmente, a Bíblia fala que aqueles que são gerados de Deus, eles são conservados. Você, meu amigo, minha amiga que está assistindo essa programação, você tem que ser uma pessoa conservada em Deus. E aí, qual é o resultado disso? Qual é o resultado disso, pastor? Vou colocar o versículo, você vai entender. Uma pessoa conservada. Pastor, mas ser conservado, olha só, volta aqui para mim, eu ia ler. Ser conservado, pessoal, é ser conservado das mentiras, das avarezas, das coisas desse mundo, ser conservado do pecado, ser separado das coisas do mundo. Esse programa é para você, servo e serva de Deus, que está cansada de viver uma vida medíocre, derrotada, porque uma pessoa derrotada é aquela que perde para si mesma. Uma pessoa derrotada, pastor, eu pensei que era com as lutas da vida. Não, nosso Senhor Jesus falou que no mundo tereis aflição. Vai ter aflições, luta, vai se levantar alguma coisa, mas o verdadeiro derrotado é aquele que só faz o que quer. Mas eu aprendi uma coisa na minha vida para eu ser um vencedor, para as coisas, meu irmão, destravar da minha vida. Eu não faço o que quero ou o que dá na minha telha. E você tem que aprender isso. Conservar, às vezes, é não fazer aquilo que você quer fazer. Não, mas aquilo que Deus quer que você faça. Aí
a Bíblia fala, coloca aí, por favor, amigo, olha só que a Bíblia, vou ler todo o versículo. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, ou na prática do pecado, mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo. Agora, a última parte do versículo, e o maligno não lhe toca. Olha só que informação importante. O diabo não pode tocar em você que é servo de Deus. O inimigo da nossa alma não pode tocar em você porque ele não tem autoridade. Ele não pode tocar. Até mesmo no Antigo Testamento, para tocar no Jó, ele teve que pedir permissão. Para tocar em Jesus, ele teve a permissão, porque quando eu digo tocar em Jesus, é tentar Jesus no deserto, como diz em Mateus capítulo 4. Ele teve que ter a permissão. Você vê que ele também pede permissão quando Satanás aparece para Jesus pedindo para cirandar o Pedro. Lembra disso? Ele não pode tocar em você. E agora o negócio estreitou para ele, porque ele não pode tocar de jeito nenhum naqueles que são nascidos de Deus e não vivem no pecado. Naqueles que se conservam em Deus. A Bíblia fala que o maligno não toca. Guarda essa palavra no seu coração. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar muito, em nome de Jesus Cristo. Isso, meu amigo, que Deus abençoe você de Fortaleza, da região. Receba a paz, a graça de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Nessa quarta-feira, eu estarei em cima do altar, recebendo as fotografias. Exatamente. Em cima do altar, nós vamos estar aqui recebendo as fotografias num painel da família. A minha família no altar de Deus. Vem receber, você vai ver agora testemunhos de pessoas que vieram à casa de Deus e foram abençoadas em nome de Jesus. E como é fácil chegar aqui. Vamos lá. Bom dia. Bom dia, Qual pastor. o seu nome? Vivian. Vianeide, mas me chamam de Vivian. Vivian, sim. Isso. O pastor sabe, eu cheguei para o pastor há um mês atrás, ele lembra muito bem, chorando, que minha família tinha sido despedaçada. Eu tenho uma filha de 3 anos. Meu marido tinha caído na cocaína. Eu também já fui usuária há 3 anos, mas tem 4 anos que eu sou liberta pela honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E ele também tinha sido liberto, mas com as más influências, eu também não sei, né? Por consequências da vida, ele caiu novamente. E eu cheguei para o pastor chorando e disse: minha família acabou, pastor. Eu não tenho mais esperança. Ele já saiu de casa, está só eu e minha filha. Estou trazendo ela para a igreja. E isso estava próximo do Dia dos Pais. Ela fez a apresentação no Dia dos Pais com o grupo de balé. E eu não sabia se ele vinha. Ele veio. Eu consegui trazer ele. Ele tinha pernoitado nas drogas, mas eu consegui trazer ele. E apresentei ele ao pastor. Disse: aqui, pastor, ele. Lembro como se fosse hoje. O pastor orou nele e disse: você vai trocar sua família pelas coisas do mundo, pelas porcarias do mundo. Sua filha é tão feliz aqui, você no mundo, usando as coisas. E isso mexeu no psicológico dele. Essas palavras que o pastor falou para ele. Ele ficou falando dentro de casa: eu não posso fazer isso. Eu disse: pois volte para dentro de casa. Volte para a sua família, largue as coisas do mundo, largue essa porcaria, isso não tem futuro. Ele ficando magro, ele estava muito magro, hoje ele já ganhou 7 quilos, graças a Deus. E hoje ele se acordou, nós passamos a noite trabalhando, que nós trabalhamos na beira-mar, nós temos um carrinho na beira-mar. E ele se acordou e disse: eu vou para a igreja com minha família. E pela honra e glória do Senhor Jesus Cristo, ele ainda aceitou Jesus, né? Coisa boa! Então, Deus, glória a Deus! Maravilhoso, né? Deus, ele... Coisa boa, glória a Deus, quer, Jesus. Ele não faz, ele é lindo. Dá um espetáculo. E foi isso que aconteceu, essa maravilha. Tá aí do lado aí, firme e forte, né, servo de Deus? Eu cheguei chorando, eu já vou sair sorrindo. Pela honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Como é fácil chegar à Igreja Internacional da Graça de Deus, Fortaleza, Ceará. Preste atenção nessas orientações. Chegar até aqui é mais fácil do que você imagina. A nossa igreja fica localizada na Rua Princesa Isabel, número 1103, bem no centro de Fortaleza.
Estamos entre a Avenida Duque de Caxias e a Rua Clarindo de Queiroz, em uma região central conhecida e de fácil acesso. Para quem vem a pé ou de carro, um ponto de referência muito importante. Estamos a apenas 300 metros do Mercado São Sebastião. Se você conhece o mercado, é simples. É só seguir em direção à Rua Princesa Isabel. Outro ponto bem conhecido é o 34º Distrito Policial, que também fica na Rua Princesa Isabel. A igreja está a cerca de 180 metros da delegacia, no mesmo sentido da via. Estamos ainda a apenas um quarteirão da Avenida do Imperador, uma das principais avenidas do centro de Fortaleza, o que facilita muito a chegada para quem vem de qualquer região da cidade. Para quem utiliza transporte público, existe uma parada na Avenida Duque de Caxias, no quarteirão entre a Avenida do Imperador e a Rua Princesa Isabel. Há também outra parada de ônibus ao lado da delegacia, na Rua Mentor de Alencar. E mais uma parada importante fica na Avenida do Imperador, todas com fácil acesso até a igreja. Se você estiver vindo pela primeira vez, não se preocupe. A região é central, bem movimentada e fácil de localizar. Igreja Internacional da Graça de Deus, Rua Princesa Isabel, número 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Estamos esperando por você. Glória a Deus, 986757493, 986757493. Mande a sua mensagem. Eu estarei aqui, meu irmão, recebendo a sua mensagem em nome de Jesus Cristo, vendo as maravilhas que o nosso Deus tem feito. E quantas pessoas estão mandando aqui a mensagem, mandando bom dia. Muitos, meu irmão, de longe, de perto, das cidades circunvizinhas aqui. Um grande abraço aos meus irmãos de Calcaia. Um grande abraço aos meus irmãos lá do Curió, meus irmãos de Messejana, outros das cidades funcionários, outros aqui, meu irmão, de Montese, outros um pouquinho mais distante. Aonde mais distante? Iguatu, um grande abraço ao povo de Iguatu, Juazeiro do Norte, você, meu irmão, que é aí de Sobral, um grande abraço, um beijo pro povo de Sobral. E olha, meu irmão, daqui a pouco eu vou fazer outro culto abençoado. Foi lindo o que o nosso Deus fez em Sobral e está fazendo. A nossa igreja lá, a Igreja da Graça, que é o pastor Vitor, está cuidando de tudo lá. Deus abençoe você em nome de Jesus Cristo. Pessoal, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, tá bom? Nessa fé, eu quero mostrar para vocês a novela da vida real. Vamos lá. No ano de 2013, eu engravidei. Com 6 semanas, eu perdi o bebê. Aí, eu queria tanto engravidar, engravidei de novo. Não esperei muito tempo, engravidei. Com 9 semanas, eu perdi de novo. Tudo aquilo foi difícil para nós no começo. Eu tinha problema com drogas. Eu estava um pouco perturbado por causa desse negócio das drogas. Quando eu ia procurar minhas joias, meus brincos, minhas blusas, não tava mais. E eu perguntava, cadê minhas coisas? Ele disse, não sei. Mas ele tava trocando por droga. Aí, então, que a minha sogra me disse, quem sabe vocês não vão na igreja minha, que é a Igreja da Graça. Aí eu fui pra igreja, convidei o meu marido, decidiu ir pra igreja junto comigo. E aí foi onde eu comecei a me encontrar, que eu comecei a gostar dos cultos e frequentar. Deus trabalhando e ouvindo testemunho de pessoas no show da fé também. E depois passou um tempo, nós na igreja buscando, ele se libertou das drogas, começou a trabalhar tudo certinho. A libertação do vício das drogas aconteceu no ano de 2014, quando o casal se tornou membro da Igreja da Graça. Desde então, Larissa e Clauber passaram a colocar Deus à frente do sonho de se tornarem pais. Eu já tinha perdido 2 bebês, mas eu me afirmei em Deus. Aí eu fui em Pelotas, fiz o exame e levei para a doutora de novo. Aí deu que eu tinha problema no canal cervical e obstrução e dilatação da trompa direita. Nós participávamos de todas as campanhas na igreja. Foi quando nós tomamos posse de uma palavra que a pastora Eliana, no caso, pregou para nós, que era a respeito de Ana, que ela teve o Samuel. Nós sentimos no coração que aquela palavra era para nós, que a Ana buscava um filho, né? E nós também queríamos um filho. Aí já comecei a crer em Deus, que Deus ia fazer a obra nela. Uns meses depois que nós tomamos posse dessa palavra, eu descobri a gravidez. E nós tomamos posse e eu já comecei a orar a Deus e determinar que ela não ia perder esse bebê. E comecei a fazer o pré-natal. Já perdesse 2 bebês, tu sabe que a tua gravidez é de risco, né? E eu falei, sim, nós sabemos. Só que nisso eu já saí dali determinado
que Deus ia fazer a obra nela. Com 8 semanas que eu fui fazer o ultrassom, eu levei na doutora. E ela me disse, olha, no teu ultrassom tá dizendo que tu tá com o canal cervical realmente aberto. Como eu te disse, a tua gravidez é de risco. Tu vai ter que, com 5 meses, você tem que fazer uma microcirurgia, uma seclagem no teu canal cervical, passar uma fitinha. Mas eu já vou te adiantar que tu pode perder o teu bebê na cama ali mesmo da cirurgia. Cerclagem uterina é uma cirurgia indicada para evitar o parto prematuro ou aborto em mulheres que possuem insuficiência do colo do útero. Determinando para Deus que não aceitava isso, que eu fazia cirurgia, que eu teria que ficar, e fazendo a microcirurgia, eu teria que ficar 9 meses deitada sem fazer nada na cama. Eu já tinha a convicção que eu ia ter esse filho, né? Eu cria em Deus que Deus ia fazer a obra. E aí nós fomos para a doutora e ela falou, olha mãe, aqui tá dizendo que tu tá com o canal cervical aberto mesmo, mas vamos fazer um examezinho. Fazer um teste ali para ver como é que tava o canal. E eu também estava deitada ali na cama, orando. Fez um teste assim por baixo e falou, olha, mãe, é um milagre de Deus. No papel tá dizendo que tu tá com o canal cervical aberto. Não tem nada aberto, mãe. E aí a doutora começou a gritar lá no consultório dela lá, pai, vem cá. É um milagre de Deus. Deus fez um milagre na vida da tua esposa. Depois disso tudo, eu comecei a fazer os exames tudo e deu tudo normal. A gestação dela foi tudo certo, não teve que fazer cirurgia nenhuma. Eu tive o Eric, o meu milagre, o Eric, no ano de 2016, com 52 centímetros. Deus faz além. E hoje o casal está feliz pela bênção dobrada, com a chegada do segundo filho. Eu engravidei de novo e me deu outra bênção, que é o Gabriel. Ele tem 5 anos. Brincar de bola, brincar com meus cachorros, gosto de ir pra igreja e brincar com meu irmão. Quem gosta de Jesus? Eu! Hoje eu tenho minha família, eu, meu marido, meus 2 filhos, servindo a Deus na casa de Deus. Mudou a minha vida totalmente. Com Cristo é assim. E glória a Deus por isso. Glória a Deus. Você viu que testemunho lindo? Como o nosso Deus é maravilhoso, Ele faz coisas grandes e poderosas na vida daquele que crê. Se você crê, você vai ver coisas grandes assim também, em nome de Jesus. Missionário Responde, onde o povo, pessoal, tem dúvidas, né, a respeito da Bíblia, do cotidiano, e o missionário responde essas questões. Vamos lá, Missionário Responde. Márcia, tudo isso aí ele que vai lhe ensinar, eu não sei ensinar. Cada pessoa tem a sua experiência que depende da emoção. Eu, por exemplo, quando sinto a presença de Deus, eu viro uma manteiga perto do fogo, eu me derreto todo. Mas derreta a ponto de eu não poder nem conseguir ler, borra tudo aqui de tanta lágrima. E eu fico, mas tem gente que não tem esse jeito, mas também se deleita. Deleitar é você ter um prazer completo em Cristo, aquela satisfação, vem aquela presença santa. Já teve dia que eu pedi, Deus, não vai embora, eu quero aprender mais, Deus não vai. E aí falamos em língua, e ele falou meu coração, eu falei para ele, ele ouviu. Esses momentos são preciosíssimos. Já aconteceu, deu com pessoas, com amigos pastores, já aconteceu com a dona Madalena, já aconteceu com um filho. Olha, teve um filho com 13 anos, ele entrou tanto na presença de Deus. Eu disse, você tem uma chamada. Até hoje não assumiu, mas o que eu posso fazer? Eu não posso obrigá-lo, né? E é ele que tem que buscar Deus para poder ser essa bênção. Mas creio que vai ser em nome de Jesus. Quarta-feira é dia de consagrarmos as nossas famílias ao Senhor. São momentos de oração, reflexão e intercessão por todos os lares. Não importa como está a sua casa, Deus tem algo novo para a sua família. Teremos reuniões em 5 horários ao longo do dia: 7 horas, 9 horas, 12 horas, 15 horas e 19 horas. Um desses momentos certamente se encaixa na sua rotina. O pastor Isaías Lima estará ministrando a palavra e orando por todas as famílias presentes. O endereço é Princesa Isabel 1103. Venha buscar direção, paz e unidade para o seu lar. Quarta-feira da Sagrada Família. Sua presença vai fazer a diferença.
Eu vou contar um testemunho aqui a respeito da palavra que o pastor colocou hoje, que é a questão da tristeza. Pastor, assim, nós tivemos uma luta muito grande com a nossa filha. Levamos ela, assim, para o hospital, né? E nós recebemos a informação que não tinha o que fazer mais pela nossa filha, né? E a gente não conhecia Jesus antes disso, né? É porque eu entendo que as coisas acontecem ou pela vontade ou a permissão, né? Às vezes ele permite que aconteça determinadas coisas na nossa vida para que a gente possa se aproximar dele. Quando esse doutor me falou isso, assim, eu e a minha esposa dentro de nós, né? Mas agora a gente conhece alguém que pode resolver isso aí. E o doutor disse, e aí, vocês vão decidir o quê? A gente vai seguir com o tratamento dela ou não? Eu disse, vamos. Não é, pastor? Então, isso é o início, depois eu vou contar para os meus irmãos, né? Mas o que eu venho trazer hoje para vocês, meu irmão, é uma questão da tristeza, o que ela faz com a gente. Pastor, a ciência aqui em Fortaleza não podia. Então, eles nos colocaram para São Paulo. Coisa que para a gente era uma luta, né? E aí ela precisou fazer um exame, que era na medicina nuclear. E colocaram uma coisa dentro do corpo dela, que ela tinha que ficar 30 minutos até que essa coisa tomasse todo o corpo dela, para que ela fosse para a máquina, né? Fazer o exame. Então, pessoal, só para você ter uma ideia, colocaram a minha filha nessa máquina, só ficou o rostinho dela de fora, ela ficou toda enrolada e toda amarrada. Aí entrou para fazer o exame, pastor, aí o médico chamou, não vai dar para fazer, porque ela está com a bexiga cheia e o exame não vai servir. Eles amarraram ela, pastor, e a gente ficou de manhã até 4 horas da tarde tentando fazer com que ela urinasse, porque se a gente perdesse esse exame, só podia fazer 30 dias depois que essa coisa que estava dentro dela ia sair. E ela dava brinquedo para ela, dava tudo, aí a enfermeira chegou uma hora. Isso com quantos anos ela tinha? 2,8. Né? Aí a médica disse, meu paizinho, a gente estava numa casa de apoio, né? Leva sua filha lá para fora, para ver se ela sai do ambiente do hospital, para ver se ela consegue. Aí a gente levou lá para fora, ela passou um pouquinho brincando, aí a enfermeira disse, não, paizinho, acabou o tempo. Aí o pastor bateu aquela tristeza, né? Aquele desânimo, aí eu disse, pai, o senhor não trouxe a gente aqui para isso. Eu vim para cá para a vitória. E o Senhor disse que o teu poder se manifestava na minha fraqueza. Aí o pastor fez essa oração, nós entramos. Aí ela começou a caminhar num corredorzinho desse assim. Aí a enfermeira, não, vamos tirar as coisas dela. De tanto o pessoal ver o nosso sofrimento lá, aí a mulherzinha estava sentada e gritou, olha, ela fez xixi, enfermeira, ela fez xixi. Aí todo mundo se levantou, começou a bater palmo, pastor. Por quê, pastor? Eu não aceitei aquela tristeza. Não aceitei. E hoje eu estou contando isso aqui para a glória de Deus, para que os irmãos entendam que a partir do momento que você traz a palavra dele para você, ele diz, né, pastor, que a minha palavra ela não vai voltar vazia, sem antes cumprir os propósitos e os desígnios que eu a enviei. Ele diz, acredita, irmão. É simples, a palavra, a gente complica, né, pastor? Mas é simples a palavra de Deus. Glória a Deus por isso. Vamos aplaudir Jesus. Que bonito. Jeremias profetizou tudo a respeito da derrota do reino de Judá, que seria levado para o cativeiro em Babilônia. E Nabucodonosor, o rei da Babilônia, soube disso. E dava detalhes. Quando eles entraram em Jerusalém, olha o que o rei Nabucodonosor falou para o seu capitão Nebuzaradão, que era o capitão da guarda. Toma-o, profeta, toma Jeremias, e põe sobre ele os teus olhos, e não lhe faças nenhum mal. Antes, como ele te disser, assim procederás para com ele. Jeremias tornou-se, vamos dizer assim, chefe de Nabuzaradão, o capitão da guarda do Nabucodonosor, o capitão da guarda de Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Você vai ser chefe quando você crer que Deus chamou você para isso. Eu oro agora, Pai. É muito sério o que o Senhor fez com Jeremias. Não tocaram nele,
O próprio rei da Babilônia disse: guarda-o, proteja-o, não deixa nada acontecer com ele. Deus, essa pessoa está fazendo a tua obra. E o mal entrou nela, mas eu vou mandar sair agora. Eu digo, fora deste homem, dessa mulher e dos familiares. Espírito do mal, da doença, saia em nome de Jesus. E você diz: eu creio. Glória a Deus, aleluia. 98675-7493 é o telefone da bênção. A nossa igreja ela fica localizada na Rua Princesa Isabel, 1103, no centro de Fortaleza. Vem quarta-feira buscar pela sua família. Ainda hoje, com o pastor Lúcio, ele vai estar aqui orando, declarando a bênção de Deus em prol da sua vida, em nome de Jesus. E grandes coisas vão acontecer ainda hoje, 9 horas da manhã e também às 19 horas. Vem participar. A reunião hoje é da prosperidade com o pastor Lúcio. E Deus vai usar muito esse servo de Deus para te abençoar com a palavra de Deus inspirada e com a oração da fé em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você vai ficar, pessoal, com um trecho de uma mensagem que eu ministrei aqui nesse altar. Foi uma bênção. Foi uma bênção. Pessoas foram abençoadas demais. E outra coisa, quarta-feira passada, o que Deus operou aqui à noite foi lindo. O que Deus fez à noite aqui nessa igreja foi uma das santas ceias da família mais poderosas que tivemos aqui. Foi lindo, em nome de Jesus. Você vai ficar agora com a palavra de Deus, em nome de Jesus. Daqui a pouco eu volto para uma oração. E te prepara para quarta-feira, 7, 9, meio-dia, 3 da tarde e também às 19 horas. Vamos para a palavra de Deus, tenho certeza que Deus vai falar contigo. Vamos lá. Pessoa, dependa dele para chegar até quem? Até Deus. E uma coisa eu te falo aqui, batendo forte, você não precisa, não depende do pastor Isaías e de ninguém, porque o nosso Senhor Jesus deixou isso possível para você ter conexão direta com o Pai. Pastor, então para que eu venho à igreja? Porque você faz parte do corpo de Cristo. Você tem que congregar, faz parte do corpo. Mas você não depende de mim, não, para falar com Deus? Para Deus atender sua oração? Eu posso unir minha fé com a tua. Nem o próprio Jesus trouxe essa dependência para ele. E olha só, claro que ele fala assim, ó, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas eu estou falando agora de questão de milagre. Quando uma pessoa era curada, ele falava assim, ó, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua fé foi tudo que aconteceu agora na sua vida, foi a tua fé, Jesus falando. Ele poderia trazer a glória para ele, falar assim, ó, foi eu que fiz, porque eu sou Cristo, eu sou filho de Deus. Ele poderia falar, sem problema nenhum, mas ele fala assim, a tua fé, a sua fé. Então, cuidado, às vezes, eu vejo até um missionário, falando sobre o medo aqui, agora voltando um pouquinho falando sobre o medo, o missionário, às vezes, a pessoa, eu fiz uma cirurgia, eu perdi osso, e eu não consigo, a pessoa fala, eu não consigo andar sem a muleta. E o missionário, você consegue sim. Deus pode tudo, reconstruir agora o que está faltando de osso aí. Na hora que você andar, você vai começar a ver o milagre de Deus. E a pessoa fala, eu não consigo. Já viu gente assim? Eu não consigo. Aí se joga aqui, eu não consigo. Ô missionário, o meu sonho é falar com o senhor missionário. Não, irmão. O teu sonho tinha que ser andar direito. Não é me ver. O teu sonho tinha que ser agora ouvir a palavra de Deus e ver o milagre acontecer na sua vida. O missionário faz isso demais. O missionário fala, pessoal, não sou eu, sou comedor de arroz e feijão que nem você. Mas eu quero que você entenda isso. Toda pessoa que quer enganar faz você ter dependência dela espiritualmente. Pastor de verdade, a pastor de verdade, leva você a Deus. Então, cuidado, para não andar com pessoas assim. Você vai observar agora, eu vou ler com vocês, lá em 1 Samuel capítulo 15. A pessoa, quando ela tem necessidade
de ser reconhecida pelos homens. Ó, vocês vão lembrar aqui, eu vou ler o versículo e vou contar de boca o contexto. Então disse Saul a Samuel, Saul foi o primeiro rei, né? Pequei por quanto tenho transpassado o dito e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Olha para o pastor aqui, em nome de Deus, cuidado com o povo que você está dando ouvido aí. Qual foi o erro do Saul, primeiro rei? O Saul, pessoal, pelo contrário que muitos pensam, ele começou muito bem. Mas nós entendemos algo. Eu e você, nós entendemos o quê? Que começar é muito bom, começar bem é muito bom. Mas continuar a ter constância, que é o segredo da fé. Você vai observar que Deus, ele fala assim, aqueles que permanecem, perseverança, continuar tendo constância com Deus. Aqui você vê uma fraqueza no Saul. Quantas vezes ele chegou para o Samuel e falou assim, ó, me honra diante das pessoas. Se você tem necessidade demais de estar perto de pessoas, dos conselhos dela, do reconhecimento dela, tem alguma coisa errada entre você e a relação com o seu Deus. Entende? Eu não tenho dúvida que Deus vai usar pessoas para te abençoar. Quem crê nisso? Amém? Mas uma coisa o nosso Deus espera da minha pessoa e da sua. Qual, pastor? Que eu tenho que vigiar com as pessoas que estão ao meu redor. O que a Bíblia fala sobre? Vamos lá, vamos para a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Vamos lá. São versículos importantíssimos, ó. Não vos enganeis. Não se engana. Pastor, peraí, antes da gente terminar. Não se engana com o quê? Não se engana com alegria. Não se engane com a emoção. Não se engane com a sensação. As más conversações corrompem os bons costumes. Não se engane. Às vezes você tem uma amizade. Escuta só, talvez isso que está atrapalhando. Às vezes você tem uma amizade que você fala assim, eu gosto dele, eu gosto dela. Ela me faz rir. Ela é tão engraçada. Ela fala tanta besteira. E eu acho graça. Eu levo ela para minha casa. Cuidado. Cuidado. Não se engane. A Bíblia está falando que as más conversações corrompem os bons costumes. A Bíblia está falando, se você continuar, você vai começar a se comportar de uma forma errada. A Bíblia até diz, pastor, eu gosto, pastor, de levar as pessoas para minha casa. Escuta, você que gosta de levar todo mundo para sua casa, você já observou que só tem confusão? É um disse-me-disse, é uma confusão. A fulana falou o quê? Falou isso, falou aquilo, falou aquilo. E você está no meio dessa farofa sem ovo. Já ouviu o que eu falei? Você ouviu o que eu falei? E você está no meio, que coisa feia. Um representante de Deus, uma mulher de Deus, um homem de Deus, está no meio de coisas. Mas sabe o que aconteceu? Você abriu a sua porta, você racha, pastor, eu gosto de receber gente na minha casa. E também, junto com o combo, a conversa, as más conversações, os maus costumes também entram na tua casa. Você ouviu o que eu falei ou não? Sua casa tinha que ser um lugar, meu irmão, de adoração. Eu não estou falando que você não pode receber. Eu não estou falando que não pode receber. Mas, irmão, você tem que vigiar. E tem que estar atento. Pastor, eu gosto de receber. Gosta? Então fica com a antena atenta. Assim. Na hora que falar assunto que não tem nada a ver, você fala, opa, traz o controle para você. Fala assim, não. Aqui não, aqui não. A pessoa, ou ela nunca mais volta, ou ela vai entender, não, peraí, aqui eu não posso falar o que eu quero, porque você está controlando aquele ambiente que é seu. Amém? Ah, pastor, mas eu não gosto de falar nada para não ofender. Não, é um prejuízo, o rombo vai ficar assim, ó, desse tamanho. O prejuízo, sim ou não?
Imagina você leva alguém da igreja, olha só que situação. Uma pessoa que vai na igreja, frequenta a igreja, vai lá para a tua casa, mas fala coisa que não glorifica a Deus. Aí está lá, vou dar um exemplo, aí está lá o seu marido, ou tua esposa, ou alguém que você ora tanto para aquela pessoa se converter, e a pessoa fala uma bobagem, uma besteira, algo que aconteceu, um desentendimento, leva lá para a tua casa. Irmão, deixa eu explicar para você. Cuidado com os venenos que você coloca dentro da sua casa. Lembra lá dos profetas que colocaram parva brava dentro da panela, sim ou não? E aí dentro da panela tinha morte, todo mundo ia morrer. Cuidado com o que você leva para dentro da sua casa. Cuidado, olha só, as más conversações corrompem os bons. Não se engane com esse sentimento, com essa alegria. Provérbios capítulo 22, o versículo 24, a Bíblia fala assim, coloca, amigo, por favor, Provérbios 22, versículo 24, ó. Não acompanheis o iracundo. Coloca na NVI, eu quero ler na NVI, vamos lá. Obrigado. Não se associe com quem vive de mau humor. Eita, meu pai, e agora, pastor? Eu acho que ninguém vai andar comigo, que eu sou mal-humorado. Não, vamos lá, vamos entender qual é esse mau humor. Vamos ver o contexto, porque senão você não entender errado, não ficar só aqui, ó. Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem, o que, pessoal? Facilmente se irrita. Então, olha só, nós estamos falando de pessoas que são desequilibradas. Pastor, eu não estou andando com ninguém, não. Quem é essa pessoa sou eu. Então, você tem que ter a disposição de tirar isso de você. Porque facilmente, pastor, o senhor está me vendo aqui na igreja? Olha minha cara de bonzinho, minha cara de boazinho. Só aqui, pastor. Mas o senhor tem que ver quando eu estou lá no trânsito. O senhor tem que ver quando eu chego em casa. O senhor tem que ver quando eu estou no trabalho. Pastor, eu sou sincero, eu não sou flor que se cheire, não. Tem que mudar. Tem que mudar. Olha só, continua. Vamos lá. Olha só. Versículo 25, ó. Do contrário, se você continuar com isso, ou com alguém, ou com... Do contrário, se você é uma pessoa assim, você acabará, ó, imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Você já ficou uma pessoa nervosa, irada. Ela te coloca numa furada. Vocês concordam, sim ou não? Uma pessoa nervosa, irada, ela te coloca numa confusão. Uma vez eu estou lembrando agora da história com um amigo, e é pastor, tá? Eu fui numa loja, e aí o cidadão vendeu algo para ele, e ele foi questionado o produto. E o cidadão não é assim, assim, assim. E o amigo que estava do lado começou a reclamar, mas em um tom e uma voz desrespeitosa. E aí o atendente começou a ficar tão nervoso, eu falei assim, irmão, obrigado. Não, deixa quieto, pode ficar tranquilo. Peguei na mão desse amigo, peguei aqui, vem cá, deixa eu falar uma coisa para você. Você tem juízo, não? Aqui, você, quem é um representante de Deus aqui é você, não é ele, não. Como é que você fala assim para suscitar dentro do coração da pessoa a raiva, o ódio, a ira? Não, é o diabo. Não, tudo é o diabo mesmo. É, realmente. Tudo tem um dedo do diabo. E ele começou a soprar, foi na tua mente. Entendeu ou não? Tudo é o diabo, soprou na sua mente. Abre os olhos, tem situação. Eu falei assim, Deus me livre, vou andar com esse cara não. Está amarrado. Eu procuro resolver as coisas com muito equilíbrio. Com coisas complicadas e difíceis, tem que resolver com muito equilíbrio. Se você é uma pessoa desequilibrada, dificilmente Deus vai confiar coisas grandes na sua mão. Coisas importantes na sua mão. Pastor, eu sou uma pessoa muito nervosa. Dificilmente Deus vai confiar algo na sua mão. E se ele confiou algo na sua mão, você não vai desfrutar do melhor de Deus. A Bíblia fala que Moisés era o homem mais manso do quê? Da terra.
Mas ele mandou a cajadada na rocha lá, na hora que ele estava com raiva do povo. Isso custou o quê? A ida para ele ir lá para onde? Para a terra prometida, meu irmão. Então abre os olhos, em nome de Jesus. Quem entendeu, diga amém. Lê comigo agora, vamos lá, vamos para Mateus no capítulo 12, versículo 13. Meu irmão, e aquele que serve, pode colocar na Almeida Corrigida. E aquele que serve a Deus, tem que tomar cuidado com isso aqui, ó. Então disse aquele homem, Mateus capítulo 12, versículo 30. Eu falei o 13, eu que estou errado. Versículo 30, desculpa. Diz assim, ó. Quem não é comigo é contra quem? E quem comigo não ajunta, espalha. Tem que estar junto do Pai. Você tem que notar aquilo que está te afastando de Jesus. A Bíblia também fala em Marcos capítulo 4, versículo 17. Coloca, por favor, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Marcos 4, versículo 17. Diz assim, ó. Mas não tem raiz em si mesmos. Antes, são o que, pessoal? Temporâneos. O que mais? Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Pessoa que não tem raiz, é a pessoa que não é posicionada, ela é facilmente enganada. Até a pessoa que tem raiz tem que tomar cuidado com as pessoas que estão em volta. A pessoa que tem raiz, ela é uma pessoa posicionada, ela não aceita ser contaminada, entende? Lembra do Daniel, capítulo 1, versículo 8? E Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Uma pessoa posicionada, ela pode colocar um banquete das melhores coisas na frente dela, a melhor oportunidade, ela não se contamina. Falando de Daniel, Daniel está numa terra de escravidão. Ele está, meu irmão, agora dentro do palácio do rei, o rei Nabucodonosor, e recebendo uma grande oportunidade. Ele decidiu não se contaminar. Você tem que ver a pessoa que chega perto de você para tentar te contaminar, viu? Quem está entendendo? Não é todo assunto, já corta. Quando você vê que a pessoa, meu irmão, ela tem uma tendência, até com palavras doces, até escondido, meu irmão, uma conversa que envolve uma amizade. Olha, eu confio em tanto em você. Vai ser assim, ó. Eu confio tanto em você. Você é minha amiga. Você é meu amigo. Mas o teor da conversa é maligno. O teor da conversa, ela puxa a sua confiança. A pessoa te envolve com você, puxa a sua confiança, mostra que a amizade dela tem, ou a amizade dele dá uma vantagem para você, mas o intuito é te contaminar. Eu não sei se você está entendendo. O intuito é te contaminar. Eu já contei aqui para vocês uma vez. O cidadão chegou e falou: ô pastor, estou tão triste. Eu quero sair da obra. Eu falei: irmão, não faz isso. E no intuito de ajudar o irmão, eu fui lá. Falei: não, vem cá. Você está chateado? Vem cá. Aí, o que a gente faz, né? Não, vamos conversar. Vou trazer uma palavra para esse irmão, porque se a palavra não der jeito, nada mais dá jeito. Aí eu levei esse irmão, já contei algumas vezes isso aqui, levei esse irmão para o shopping ali perto de Brasília para tomar um café. Aí sentei, a gente pediu café, começou a conversar, e ele muito chateado: eu estou tão triste, eu estou tão desanimado, eu estou decepcionado com a obra, eu estou decepcionado com o meu pastor, eu estou assim. Começou a falar. E eu observava o seguinte: quando eu queria falar para ele da palavra, ele não permitia, ele já negava, sim ou não? Ele já rejeitava. Irmão, mas a Bíblia diz assim: não, mas eu sei disso, mas irmão, não dá, é complicado. E começava a rebater tudo aquilo que eu falava na luz da palavra. Até chegou um momento que ele falou assim para mim: ó, seguinte, eu desperdicei 16 anos da minha vida servindo a Deus. Eu falei: ih. Então eu falei assim: então não tem como mais. Tem como uma pessoa desperdiçar 16 anos servindo a Deus? Tem como? Não. Então eu falei assim: então não tem nada que eu fale que eu vou convencer esse irmão.
Aí eu me retirei, paguei lá o café e fui embora. Falei, que Deus abençoe, sai fora. Porque eu entendi o seguinte, irmão, na vida é assim, vem pastor Carlos, na vida é assim, ó, tá aqui. A pessoa que está caída, se segurar na mão dela aqui, olha para mim, estou segurando na mão do pastor Carlos. Quem é que tem mais apoio? Eu para subir ele aqui? E ele não é tão pesado. Quantos quilos o senhor pesa? Vai, uns 70? 68, quase 70, quase que acertei. 70 é quase um saco de cimento e vai. É pesado. Mas, ó, aqui fica. Eu sou mais pesado que ele. Quem é que tem mais apoio para me derrubar aqui? Quem está embaixo tem mais apoio. Se ele dá um cantrancão aqui, eu caio aqui no chão. Você tem que tomar cuidado quem está segurando na sua mão. Está entendendo? Aquele que, meu irmão, está caminhando com quem? Contigo. Você tem que ver quem está andando do teu lado. As más conversações corrompem bons costumes. Pastor, está aí, por que minha vida não está indo para frente? Pastor, está aí, por que as coisas não estão acontecendo? Por que tem porta que está fechada? Você deveria, meu irmão, cortar esse tipo de amizade. Esse tipo de conversa. Entende? Você pode falar com todo mundo. Vocês estão ouvindo o que eu falei? A Bíblia fala que inimizade é pecado. Você sabe que inimizade é pecado? Você não tem que ter inimizade com ninguém. Quem você tem que falar, vai lá e fala, opa, tudo bem, a paz, tranquilo, opa, glória a Deus. Mas tem pessoa que acabou ali o vínculo. Então você respeita, respeito, acabou, respeita, diga graças a Deus, mas se tem má conversação, Deus abençoe, vai na paz. Quarta-feira é dia de consagrarmos as nossas famílias ao Senhor. São momentos de oração, reflexão e intercessão por todos os lares. Não importa como está a sua casa, Deus tem algo novo para a sua família. Teremos reuniões em 5 horários ao longo do dia: 7 horas, 9 horas, 12 horas, 15 horas e 19 horas. Um desses momentos certamente se encaixa na sua rotina. O pastor Isaías Lima estará ministrando a palavra e orando por todas as famílias presentes. O endereço é Princesa Isabel 1103. Venha buscar direção, paz e unidade para o seu lar. Quarta-feira da Sagrada Família. Sua presença vai fazer a diferença. Glória a Deus, aleluia, é momento da oração e Deus vai abençoar. Eu estou aqui com um copo com água e você vai preparar o seu copo com água. Pastor, mas o que isso vai mudar na minha vida? É um ato de fé. Você vai usar a fé agora e Deus vai operar milagre. Você usando a fé, o poder de Deus vai tocar. E, meu irmão, e cada partícula, cada meu irmão, ao mínimo toque com essa água, Deus vai operar no seu corpo, na sua mente, no seu coração, em nome de Jesus. Isso tudo, é claro, pela fé. Vamos orar? Poder de Deus, eu consagro esse copo com água, junto com essas pessoas. E essa pessoa que, meu Pai, se encontra aflita, precisa resolver algo muito importante hoje e o coração está acelerado, a mente está acelerada. Essa pessoa, meu Deus, está com muito medo, mas o teu poder que liberta, que restaura, age nesse momento e quando essa pessoa beber dessa água, todo o mal vai sair da vida dela, do corpo, da mente, do subconsciente, do intelecto, tudo que não presta vai bater em retirada em o nome de Jesus. Eu declaro essa pessoa livre, abençoada pelo poder de Deus. Você que crê, diga amém. Beba da água em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu te espero aqui nessa quarta-feira, 7, 9, meio-dia, 15 horas e também às 19 horas. Vem buscar pela sua família, família no altar de Deus, em nome de Jesus. Quarta-feira é dia de consagrarmos as nossas famílias ao Senhor. São momentos de oração, reflexão e intercessão por todos os lares. Não importa como está a sua casa, Deus tem algo novo para a sua família. Teremos reuniões em 5 horários ao longo do dia: 7 horas, 9 horas, 12 horas, 15 horas e 19 horas. Um desses momentos certamente se encaixa na sua rotina. O pastor Isaías Lima estará ministrando a palavra e orando por todas as famílias presentes. O endereço é Princesa Isabel 1103.
Venha buscar direção, paz e unidade para o seu lar. Quarta-feira da Sagrada Família. Sua presença vai fazer a diferença.